Ingresse em 2018 no UniRN, o único centro universitário do RN a conquistar o IGC4 pela 6ª vez. Estude em uma instituição idealizada e administrada por educadores com 83% de empregabilidade e altos índices de aprovação na OAB. Ingresse com a nota do Enem ou agende sua prova no unirn.edu.br. No UniRN, qualidade não é novidade, é o nosso padrão. Essa é uma questão que vai falar um pouco sobre Thomas Hobbes, né, e toda a questão do contratualismo e também da criação do Estado moderno como nós o conhecemos, né? Então a questão fala o seguinte, começa com o texto do Leviatã, obra do Hobbes, que diz o seguinte: desta guerra de todos os homens contra todos os homens, também isto é a consequência, que nada pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça não podem aí ter lugar. Onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. A justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo do espírito. Se assim fosse, poderiam existir um homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e paixões. São qualidades que pertencem aos homens em sociedade, não na solidão. Bem, a questão vai falar um pouquinho sobre o conceito de Estado, né, a origem do Estado, e um pouquinho sobre a função do Estado moderno, né? Então, o enunciado fala da seguinte forma: o pensador Thomas Hobbes expõe seu pensamento político acerca da origem da função do Estado em sua obra Leviatã, por meio da qual, e de acordo com o texto, a alternativa vai falar o seguinte: de acordo com o texto, né, a ausência de uma ordem assentada na lei implica a ideia de injustiça. Ora, efetivamente, nós podemos discorrer sobre essa questão entendendo que, quando não há lei, né, essa ideia de injustiça, ela não pode ser aplicada em uma sociedade onde há uma ausência de uma ordem, né? Então essa questão, esse conceito de injustiça, ele não é aplicável dentro de uma sociedade onde não há lei, né? A alternativa B fala no seguinte: o respeito às leis se torna evidente em situações de instabilidade social. Ora, é justamente o contrário, né? Quando você pensa em uma sociedade na qual não há o respeito às leis, como que pode haver uma estabilidade social, não é mesmo? Então, o respeito às leis, ele não pode ser efetivamente configurado, digamos assim, num contexto em que há instabilidade social, né? A alternativa D fala o seguinte: no estado de natureza, a guerra é uma tradução direta da ideia de justiça. Obviamente também o estado de natureza é um conceito, né, evidenciado pelos contratualistas, né? Então, quando a gente pensa no estado de natureza, essa questão de justiça e injustiça, como o texto diz anteriormente, são conceitos que não são aplicáveis, né? Justamente por não haver aí uma distinção, não é mesmo? Entre os conceitos de justiça e de injustiça, que só são aplicáveis quando o homem se encontra em sociedade. A alternativa E fala que os limites ao poder do Estado são estabelecidos pela ordem democrática. Ora, nós sabemos que, de acordo com o Hobbes, né, de acordo com o Leviatã, não havia limites para o poder do Estado. Então, o erro da alternativa é esse, né, a questão dos limites que são impostos ao poder do Estado. O que nos leva à alternativa C, que as ideias de justiça e de injustiça, elas são concebidas somente e apenas em sociedade, né? Obviamente por tratar-se de conceitos que só são aplicáveis quando o homem está dentro de um contexto social. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Essa questão vai falar um pouco sobre conceitos, né, da teoria do John Locke, né, que é o escritor do segundo tratado sobre o governo civil. A questão começa da seguinte forma: é um texto dessa obra dele que diz o seguinte: creio que é impossível aos governantes que vivem atualmente sobre a terra tirar qualquer proveito ou derivar a menor sombra de qualquer autoridade daquela que se supõe a fonte de todo o poder, os direitos de prerrogativa privada de Adão e sua autoridade paterna. Assim, a menos que se queira fornecer argumentos àqueles que acreditam que todo o governo terrestre é produto apenas da força da violência e que em sua vida em comum os homens não seguem outras regras senão as dos animais selvagens e que o mais forte é quem manda, e assim justificando para sempre a desordem e a maldade, o tumulto, a sedição e a rebelião, coisas contra as quais protestam tão veementemente os seguidores dessa hipótese, será preciso necessariamente descobrir uma outra gênese para o governo, outra origem para o poder político e outra maneira para designar e conhecer as pessoas que dele estão investidas. Ou seja,
O Locke ele vai falar um pouco, ele se diferencia um pouco dos contratualistas, né, dos outros contratualistas, por ele afirmar que o poder do Estado, né, a origem do Estado, estava não relacionada ao direito divino, né? Como ele fala ali no texto, a questão da relação com Adão, né, do direito que provém lá de Adão, o direito divino, mas efetivamente que emanava do povo, né? Então a questão vai falar o seguinte: tomando como referência o texto e os conhecimentos acerca do pensamento político de John Locke, é correto afirmar que, alternativa A, o Estado é resultado da vontade divina revelada por um poder espiritual na Terra. Efetivamente, o que nós acabamos de contrapor, né? O Estado ele não é resultante da vontade divina, mas sim emana do povo, né, que dá poder ao governante. A alternativa C vai falar que a origem do Estado passa pelo controle, né, do estado de natureza dos bárbaros. Efetivamente, esse é um conceito que é muito voltado mais para o Thomas Hobbes do que para o John Locke. Então, como a questão pede para nós analisarmos, né, a obra do Locke, essa relação, né, desse controle do estado de natureza passa muito mais por ser um conceito do Thomas Hobbes, né? Então, a alternativa D, que fala que não é lícito ao povo a destituição de seu governante mesmo por vias legais. Ora, o Locke ele é muito conhecido justamente por dar, entre aspas, muito poder ao povo, né? Então, o povo, a partir do momento em que ele visse que o governante, já que ele, povo, dava o poder ao governante, a partir do momento em que ele percebesse que o governante não estava exercendo sua função da melhor forma, ele poderia sim, pela via que fosse, retirar, destituir o governante do poder. E a alternativa E fala que é condenável a proteção da propriedade privada, a origem de todos os males. Ora, o Locke ele também é conhecido por ser um detentor ferrenho do liberalismo, da propriedade privada, né? Sendo até conhecido como o pai do liberalismo, né? Então essa questão de condenar a proteção da propriedade privada é totalmente incoerente, né? Já que o Locke defendia veementemente a questão de haver a propriedade privada, o que nos leva à alternativa B, que o poder do governante é resultado de um contrato social entre os homens, né? Então, a partir do momento em que os homens cediam direito, né, a esse governante, o Estado tem origem em si. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Essa questão traz um texto relativo a um dos momentos mais importantes da história contemporânea, o ataque ao World Trade Center. Vamos dar uma lida? Foi na TV de uma lanchonete do aeroporto de Curitiba que vi a imagem, um tanto onírica, de uma das torres do World Trade Center perfurada no terço superior e emitindo labaredas, que subiam num rolo de fumaça contra o límpido céu azul de uma manhã de outono. Naquele dia, George Bush se escondeu. Quando reapareceu, o mundo estava irremediavelmente transformado. Começava a Primeira Guerra do século XXI, um conflito que a Casa Branca crismou numa desastrada declaração inicial como uma cruzada em defesa da civilização. Interessante que quando observamos a política norte-americana, ela sempre foi marcada por políticas imperialistas. Doutrina Monroe, doutrina do Big Stick, a doutrina do dólar, representada pelo Plano Marshall, pela política da boa vizinhança e pelo Plano Colombo, e mais recentemente, a doutrina Bush. A doutrina Bush, ela se caracteriza pelo combate ao terror, a guerra ao terror. Isso aconteceu como uma consequência dos ataques às Torres Gêmeas e também ao Pentágono, que ocorreram no dia 11 de setembro de 2001. Nesse ano, as pessoas assistiram, pasmas pela televisão, o ataque e a queda das Torres Gêmeas. Ninguém sabia quem tinha promovido aquilo, se tinha sido um acidente, se tinha sido um atentado, tudo ainda era muito estranho. Até que veio a informação que teria sido um ataque organizado por uma organização nacionalista que utiliza de estratégias terroristas a famosa Al-Qaeda. Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Dessa forma, George W. Bush ele vai dar início a um combate ao mundo do terror, ao que ele vai chamar do eixo do mal, aqueles que defendem o terrorismo. E assim, os norte-americanos acabaram promovendo a ocupação do Afeganistão,
e do Iraque. Osama Bin Laden acabou sendo capturado e morto. Saddam Hussein, do Iraque, acusado de ter armas de destruição em massa, também foi preso e executado. E dessa forma, os Estados Unidos acabavam estabelecendo um aspecto de doutrinação. Aquelas invasões, aquelas ocupações militares tinham uma justificativa. O bem da sociedade, a vida no planeta, a ameaça do terror sendo combatida. E dessa forma, é lógico, os norte-americanos teriam o respaldo da comunidade internacional para ocupar esses territórios. Vamos dar uma lida então nos textos aqui, nos nossos itens. A letra correta, então, você vê aí a letra E. A redefinição da política externa norte-americana, com base no direito de ações armadas unilaterais contra estados que apoiam o terrorismo. Então, você tem aí a famosa doutrina Bush, a guerra ao terror, a guerra aos inimigos da paz mundial, aqueles que iriam promover o caos. E dessa forma, os norte-americanos ocuparam territórios, exploraram essas regiões, garantiram seus interesses econômicos e permaneceram como considerados os salvadores do planeta, os que iriam proteger a humanidade. Resposta correta, letra E. Vamos comentar uma questão em que o texto base faz uma descrição da paisagem e que nós vamos ter que analisar, observando os itens, a ligação da paisagem com a realidade hídrica da região Nordeste. Vamos fazer a leitura juntos. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente, andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Esse texto, ele é um texto de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É um clássico da nossa literatura. Percebemos aí uma descrição de uma paisagem, onde 2 elementos faziam uma caminhada e que essa caminhada demorou algum tempo e que essa descrição da paisagem ela vai ser cobrada aqui para a resolução da nossa questão, tá certo? Partindo para o comando. Esse trecho da obra de Graciliano Ramos descreve características do semiárido nordestino, onde o sistema hídrico é marcado por. Então vamos partir para os itens, ok? Sistema hídrico nordestino, baseado no que vimos no texto base. Item A. Rios de regime caudaloso, com cheias nos meses da estação invernosa. Estação invernosa seria para a gente aqui no Nordeste a estação chuvosa, estação de chuvas, o período em que as chuvas caem e vão abastecer os reservatórios. Entretanto, encontramos um erro quando diz que o sistema hídrico nordestino é um regime, ele tem como característica um regime caudaloso. Na verdade, regime caudaloso seriam rios de grande volume e rios constantes. O Nordeste, ele tem como característica no seu sistema hídrico exatamente o contrário. Nós temos problemas relacionados aos longos períodos de estiagem e o baixo nível dos rios e dos reservatórios artificiais nesses períodos de estiagem. Eliminamos então o item A. No item B, temos aqui rios de regime perene, exatamente oposto ao que acabamos de comentar. O perene é aquele rio que é permanente, o rio que não seca. Eliminamos também o item B logo no começo. No item C fala sobre rios encachoeirados, de correntes velozes, com grande capacidade de transporte de sedimentos. O fato é que o Nordeste não vai ter como principal característica do seu regime hídrico, do seu sistema hídrico, dos seus rios,
a ideia de rios encachoeirados. Nós temos aqui alguns rios de planícies e rios que eles têm deficiências devido aos longos períodos sem chuvas, períodos de secas. Aqui no item D, eliminamos aqui o item C, ok? Item D, rica drenagem superficial, com cheias na quadra chuvosa de outono e inverno. O fato é que o Nordeste, por conta da localização bem próximo à região equatorial, apresenta uma dificuldade. Na verdade, nós não temos uma estação bem definida, 4 estações bem definidas, que nós não temos outono e inverno. O que ocorre aqui é que temos 2 estações mais ou menos definidas, não tão perceptíveis assim, a estação chuvosa e a estação seca. E essas estações chuvosas e secas, elas são irregulares, não são suficientes para que a drenagem superficial dos nossos espaços seja rica, como falada aqui na nossa opção. Já o item E traz a seguinte informação: rios de drenagem intermitente, ou seja, rios temporários, são rios que secam naqueles períodos em que a seca, em que o período de estiagem, período sem chuvas, é mais prolongado, refletindo a estrutura geológica, ok? Uma estrutura geológica que apresenta alguma porosidade em alguns espaços e a irregularidade pluviométrica, irregularidade nas chuvas. Nós temos aqui, então, algumas informações que são bastante importantes. A acrescentar nesse item, que já vamos marcar como verdadeiro, falamos que devido a essas secas tão prolongadas, e é uma realidade para o Nordeste e para os nordestinos, obras de infraestrutura como a construção de reservatórios artificiais, os açudes, são obras de grande importância para a sobrevivência da população, para que a população possa conviver com a realidade da seca. Ficamos então aqui com o item E, o nosso item correto para a questão. Bem, essa questão vai falar um pouco sobre um conceito que é muito debatido nos dias atuais, que é a questão do desenvolvimento sustentável, relacionado ao capitalismo. A questão começa com o seguinte texto: Mostrengo, enviado para punir o povo de Tebas por ter afrontado os deuses, a esfinge tinha cabeças e seios de mulher, corpo e patas de leoa e asas de águia. Instalada às portas da cidade, ela exigia que seus melhores jovens a enfrentassem. Todos eram impiedosamente trucidados porque não conseguiam responder ao enigma que ela lhes propunha. Desgraça que só terminou quando apareceu um esperto rapaz vindo de Corinto e chamado Édipo. Ele matou a charada, provocando o suicídio da fera. O resto da lenda é bem conhecido. Pois bem, o desenvolvimento sustentável também é um enigma à espera de seu Édipo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, que é tão debatido hoje em dia, que é se existe ou não um desenvolvimento sustentável. A questão começa da seguinte forma: o desenvolvimento sustentável se define de forma enigmática por constituir-se enquanto desafio do século XXI, analisando de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico. A partir do enigma, infere-se que, alternativa A privatização da água, proposta pelo Banco Mundial, é uma medida de uso e apropriação racional da natureza com vistas à sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Ora, embora com muita boa vontade, digamos assim, o Banco Mundial queira privatizar a água, efetivamente não podemos dizer que é por conta de um uso racional, e uma apropriação racional da natureza. Porque efetivamente o Banco Mundial, a partir do momento em que ele fomenta essa privatização, ele destina recursos para empresas privadas. E essas empresas, efetivamente, elas não conseguem ou não tentam, digamos assim, elas não viabilizam o consumo de água para as populações mais pobres. Então, e a natureza acaba também sofrendo com isso, porque o desenvolvimento sustentável passa pela não apropriação de recursos de maneira, digamos, a acabar com aqueles recursos, Então, a partir do momento em que as empresas fazem isso, elas vão esgotando esses recursos e não destinam da maneira mais eficiente para as pessoas que necessitam. Então, a alternativa falsa. A alternativa C fala o seguinte: o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, proposto pelo governo federal, tem como projeto estruturante a criação de reservas e parques nacionais para a promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Ora, a gente sabe que não é característica estruturante do PAC
a questão do desenvolvimento sustentável, nem da criação, né, dessas reservas e parques nacionais, né? O PAC, ele efetivamente, ele vai fomentar, ele vai fornecer meios para que haja um desenvolvimento do crescimento econômico brasileiro, independentemente da forma como aquilo se configure, né? Esse crescimento se configure, ou essas estruturas se configurem, né? Então, há sim uma preocupação com o desenvolvimento sustentável, mas efetivamente não é algo que seja uma diretriz essencial do PAC, né? Então a alternativa C também é errada. A alternativa D fala na regulação da biodiversidade pela ONU, né? Enquanto patrimônio da humanidade, vem garantindo o cumprimento legal da política ambiental brasileira, que também configura-se como erro, né? Já que esse cumprimento dessa política ambiental, ele não é tão efetivo, né? E não é através da ONU que isso é conseguido, né? Então a alternativa D também é errada. E a alternativa E fala na conservação natural dos ecossistemas terrestres para a reprodução social da vida, torna evidente o desenvolvimento sustentável no capitalismo. Já que é um tema tão debatido e tão comentado e discutido, não há nada de evidente que o desenvolvimento sustentável, que há desenvolvimento sustentável no capitalismo, né? É algo que é até falacioso, né? Então a alternativa E também é errada. O que nos leva à alternativa B, que diz que os conflitos socioambientais evidenciam as contradições da relação estabelecida entre a sociedade e a natureza no modelo de desenvolvimento capitalista. Portanto, correta a alternativa B. Nesta questão, nós vamos falar sobre um processo que é decorrente da ação humana sobre a natureza, especialmente falando aqui da retirada de cobertura vegetal nas áreas próximas aos rios, daquelas chamadas matas de várzea ou matas de galerias. Essa retirada ela vai comprometer a sobrevivência, digamos assim, desses rios. E aí nós vamos ter algumas intervenções da própria natureza como uma resposta, algumas mudanças na natureza como resposta dessa intervenção humana. Vamos fazer a leitura do nosso texto base e observar a imagem que foi colocada aqui na nossa questão. Vem comigo. Observa-se na figura um problema ambiental que decorre indiretamente e, sobretudo, das ações antrópicas sobre a natureza, reconhecendo a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico e relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Podemos inferir que um dos impactos ambientais advindos da exploração do ouro em rios é o. Temos aqui nesse nosso texto base algumas informações que são bastante importantes para que a gente possa partir direto para o item certo. Veja, o problema ambiental, voltando aqui para o texto base, ele é associado, veja só, indiretamente, certo? Indiretamente e, sobretudo, por ações antrópicas. Preste atenção nessas palavras. Reconhecendo a função dos recursos naturais, outra informação muito importante. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico e relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Podemos inferir que, aí aqui ele fala sobre a exploração do ouro. Por que eu grifei isso? Veja só, nós temos uma ação antrópica que vai interferir indiretamente, porque a natureza vai se encarregar de provocar algumas mudanças que são consequentes, ok, dessa intervenção humana. Observando a imagem, volta para aqui, para a nossa questão. Você vai ver que na porção lateral desse rio, nós não temos mais cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal foi retirada. Essa retirada da cobertura vegetal foi feita pela ação antrópica, como falou lá o nosso texto. E aí, observando a imagem, nós falamos que a função dos recursos naturais é imprescindível, ok? Então, nós temos que reconhecer essa função. No caso, a existência de uma cobertura vegetal nessa região aqui, ela era importante para a existência desse rio. E falamos também que esse processo ele pode ocorrer com a exploração mineral, destacadamente aqui na nossa questão, o ouro. Pessoal, a retirada dessa mata de várzea nessas regiões aqui,
vai provocar um processo que nós chamamos de assoreamento, que seria o quê? O rio fica desprotegido, sem as raízes das árvores, e a matéria, que os sedimentos, vai acabar se depositando no leito dos rios. O que é que seria então o processo do assoreamento? Os leitos dos rios eles vão perdendo, com o acúmulo de sedimentos, a profundidade. E ao longo do tempo pode ocorrer, inclusive, a morte desses rios, porque eles vão se tornar tão rasos que em algum momento eles vão deixar de existir. Então a retirada de uma cobertura vegetal nas áreas próximas aos rios é extremamente perigosa e pode provocar danos que venham a ser irreversíveis. Um acúmulo de sedimento excessivo nas áreas de leitos de rios, diminuindo a profundidade e matando a existência desses rios. A imagem ela nos ajuda mostrando que a profundidade desse rio foi extremamente comprometida pela intervenção do homem. A partir dessas informações que nós acabamos de levantar, nós conseguimos visualizar já o nosso item correto, que seria o assoreamento. O item B, portanto, sendo a resposta da nossa questão.